Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Provavelmente semana que vem a taxa Selic vai subir, tá? Isso é inevitável. A inflação tá aumentando muito, então é necessário um ajuste na taxa Selic. Semana que vem você vai ver um monte de gente aqui no YouTube falando que a taxa Selic subiu, vai pipocar vídeo por aqui, mas você já tá sabendo aqui de antemão o que vai acontecer. Não é que eu estou prevendo o futuro, é só uma tendência, um movimento do mercado, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal, porque você sempre fica sabendo as coisas de antemão por aqui, beleza? E a grande questão que fica é a seguinte: taxa Selic subindo, o que vai acontecer com os fundos imobiliários? Eles vão cair? Existe sim essa correlação, tá? Vou até mostrar no vídeo aqui hoje, tá? Historicamente, Selic sobe, fundos imobiliários caem. Mas será que dessa vez vai ser assim? Eu já adianto para você que estou otimista com os fundos imobiliários, vou falar todo esse cenário aqui para você e vou listar os 3 pontos que me fazem ficarem otimista com os fundos imobiliários, beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos, já se inscreve aqui no canal. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time. Bom, galera, então por que surge essa preocupação aí de taxa Selic subir e os fundos imobiliários caírem, né? Vou até colocar aí na tela já para a gente analisar junto um gráfico histórico aqui com essa correlação aí. Essa linha laranja seria a taxa Selic e a linha verde seria o IFIX, né? O conjunto dos principais fundos imobiliários da nossa bolsa aqui no Brasil. Então a gente vê, quando tem um movimento de queda da taxa Selic, existe um movimento aí de alta do IFIX, tá? E aí o contrário também é verdadeiro. Aqui a gente vê uma pequena queda do IFIX e uma grande alta da Selic. Mas você pode ver que aqui não foi uma grande queda da Selic, né? Já é uma primeira coisa que a gente pode analisar. Agora, um segundo momento aqui, a gente tem uma queda muito grande da taxa Selic e uma alta bem grande do IFIX. Mas por que isso acontece, galera? Muito simples, é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais pessoas comprarem determinado ativo, mais ele vai subir ou vai cair. Então pensa aqui comigo. Taxa Selic, que seria aí o ativo livre de risco do país, né? Seria o ativo mais seguro da nossa economia. É o Tesouro Direto. Então o Tesouro Direto está lá pagando 2% ao ano. Aí a gente tem os fundos imobiliários aí numa média, sei lá, que estão pagando 5% em dividendos. Poxa, então você, investidor, você fala, vou colocar meu dinheiro aqui onde está pagando mais, mesmo que tenha um pouco mais de risco, né? Esse risco a mais, você é premiado por uma rentabilidade a mais. Agora, se de repente a taxa Selic sobe para 5% e o IFIX aí em média paga 5% de dividendos, aí você vai falar, poxa, vou investir nesse ativo aqui que ele é muito mais seguro. Então você vai ver uma venda grande aqui dos fundos imobiliários e as pessoas indo investir num Tesouro Selic, por exemplo. Simplesmente esse movimento de venda sistêmica faz a cotação cair. Por quê? Quanto mais as pessoas vendem, menos aquilo vale. Então, esse movimento aqui faz os fundos imobiliários se desvalorizarem nesse momento e, num segundo ponto, o que acontece? Como o preço da cota desse fundo imobiliário foi lá para baixo, proporcionalmente o dividendo dele fica maior, tá bom? Então, nesse caso, você volta a ter uma rentabilidade um pouquinho maior ali nos fundos imobiliários. Sei lá, se a Selic estiver pagando 5, os fundos imobiliários vão pagar 6 ou 7. Então você ganha novamente esse aumento aí no risco, né, no prêmio por esse risco, por causa dessa diminuição da cota, tá? Então fica uma preocupação, por exemplo, mas eu já tenho alguns fundos imobiliários, será que eles vão cair para se ajustar a essa nova realidade? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Por quê? Em 2020, por exemplo, não foi essa lógica tão simplista assim, né? A gente teve uma queda, sim, bem grande da taxa Selic, vou colocar aí na tela para vocês. No finalzinho de 2019, a gente estava em 4,5% e a gente chegou ali em 2020 na casa dos 2%, então bastante queda. Só que a gente viu também uma queda no IFIX, essa média dos fundos imobiliários, que caíram aí mais ou menos uns 10% no ano e pagaram também, em média, uns 5% de dividendos. Então a gente teve queda da Selic, mas não teve uma alta dos fundos imobiliários. Por quê? Isso daqui é importantíssimo. Porque o mercado, eu não sei se você sabe, mas ele vive de expectativas, tá? Então a gente tem um negócio que se chama juros futuros. Então o mercado ele já precifica um aumento ou uma diminuição da taxa Selic no futuro, da taxa de juros básica da economia. E é isso que eu vou te explicar agora, de uma vez por todas, você vai entender e daqui a pouco eu te passo os 3 itens que me deixam otimista
para os fundos imobiliários nesse momento. Vou colocar aí na tela essa questão da taxa de juros futura, tá? Então, existem alguns contratos de juros futuros, digamos assim. Vou pegar dois aqui como exemplo para você, tá? Vamos pensar esse aqui, ó, que vence em junho de 2026. O mercado está falando que a taxa básica de juros lá vai estar na casa dos 7,82% mais ou menos. E lá em 2035, quanto que vai estar? Na casa de 8,7%. Tá bom? Então vamos até olhar esses contratos aqui que a gente consegue ver que eles variam, né? A expectativa varia. Então, por exemplo, ó, no dia 3 de março de 2021, a expectativa para os juros futuros aí em 2035 estava na casa dos 9,4%. Né? Você vê que em outros momentos aí de mais calmaria estavam na casa dos 7,5%. Então isso vai flutuando, mas mesmo assim já é um valor bem mais alto do que está agora. E se a gente pegar também a taxa para 2026, está aí na casa dos 7,8%. Já chegou a estar 8,28%, já chegou a estar também 6,24%. Aqui naquela época mais grave dos circuit breakers, da pandemia lá em 2020, estava na casa dos 9,27%, isso para 2026, tá? Então pensa que a taxa Selic hoje é 2%. O mercado já estava precificando coisa na casa dos 9%, ou seja, uma grande incerteza, um grande medo. E agora está precificando aí para 2026 mais ou menos 7,8%. Então você já começa a entender que nesse momento, se na próxima semana o Copom, né, o Banco Central, na reunião deles, mudar a taxa Selic de 2 para 2,5, por exemplo, não vai fazer diferença nos juros futuros, porque o mercado já precificou, tá? E como o mercado já precificou, provavelmente os fundos imobiliários, eles estão meio que andando de lado aí desde o final de 2020, começo de 2021, não decolaram, já muito provavelmente por causa dessa precificação futura da taxa de juros. Não acredito que uma elevação da taxa Selic nesse momento vá produzir uma queda no valor da cota dos fundos imobiliários. E na minha opinião até, se por acaso isso acontecer, vai ser uma distorção do mercado, um excesso de medo que pode até proporcionar oportunidades de compras baratas, né? E por que eu estou otimista então com os fundos imobiliários? Vou listar esses 3 pontos aqui para vocês agora. O primeiro, os imóveis eles são muito resilientes, né? Então, como eu disse, muito já está precificado, já está nesse valor da cota. Então a gente tem que pensar que os imóveis eles são ativos que já se provaram no tempo, né? Eles são resilientes, eles ultrapassam crises, ok? Então o primeiro ponto, uma parte do meu dinheiro deve sim estar investida em ativos resilientes, como os imóveis, como os fundos imobiliários, que é a melhor ferramenta disparada para investir nesse setor. E o segundo ponto, importantíssimo, que me faz ficar otimista com os fundos imobiliários, é o ciclo imobiliário, tá? Então eu falei para você que a taxa Selic, ela tem uma certa influência aí no preço das cotas, mas sabe o que mais tem relevância mesmo? É o ciclo imobiliário. O que isso quer dizer? Pensa aqui comigo, né? De repente tem uma super oferta de imóveis ou tem uma recessão na nossa economia. Pensa que se tiver um reaquecimento da economia agora, de repente, para uma construtora conseguir fazer um prédio novo ou um galpão novo, vai precisar, sei lá, de 1 ou 2 anos. Então, às vezes, esse ciclo imobiliário vai causar algum movimento no preço, tá? Tem até um gráfico bem legal que eu vou colocar aí na tela e comentar com vocês agora, que uma consultoria do setor imobiliário preparou, a Colliers, e olha só, existem 4 cenários no ciclo: a recessão, a recuperação, a expansão e a super oferta. Agora eu vou falar de cada um deles porque isso daqui é importantíssimo, você nunca mais vai se dos ciclos, tá? Então vamos falar agora desse daqui da recessão, que seria aí um mais grave, né? Então, nesse cenário, o que está acontecendo com os imóveis? Um alto nível da taxa de disponibilidade, redução dos preços, tanto do aluguel quanto da construção. Então, quem que a gente vê aqui nesse momento? São os shopping centers e os escritórios lá no Rio de Janeiro, tá? Então, o que é esse momento aqui? É o momento mais negativo para essa indústria. Então, a gente já começa a perceber que alguns setores do mercado imobiliário estão em ciclos diferentes. Então, se a gente falar dos shopping centers, poxa, eles estão ali no momento mais negativo, né? O momento que a consultoria até coloca aqui, de pânico ou aceitação, né? Aceitação do cenário ruim. Então, nesse momento, ele está na parte mais grave do ciclo. Logo, a tendência é de uma valorização num longo prazo, ok? A gente nunca vai saber quando isso vai acontecer. Por quê? O próximo nível é o da
recuperação, que eu vou colocar aí na tela para vocês. Quando a gente já começa a ver um pouco do aumento do preço do aluguel e também uma redução na taxa de disponibilidade, seria a vacância, né? Mais inquilinos alugando esses imóveis e eles não ficando vagos, tá? E nesse caso a gente já vê os escritórios, as lajes corporativas de São Paulo, né? Que já está nessa parte aí de alívio, mais de otimismo, né? Como eu venho falando para vocês, esses imóveis classe A, eles estão super bem, assim, por mais que tenha home office, por mais que tenha crise, as empresas querem estar nesses locais. Então você já vê um certo alívio e provavelmente vai ter um potencial de valorização nesse tipo de ativo, porque ele está em recuperação. O ciclo seguinte é o da expansão, que aí já tem essa parte da excitação e vibração, que a gente já começa a ver, por exemplo, os fundos imobiliários do setor de logística, né? Eles já estão num preço alto, porque todo mundo sabe que eles são bons, mas também não tem tanta oferta assim, né? Os galpões que existem, eles já estão alugados, eles vão continuar alugados porque são bons e as empresas precisam. Então a gente pode ver aí, ó, escassez de ofertas, não tem tantos assim, aumento do preço da locação, porque se não tem tanta oferta assim de bons galpões, logo esses galpões que existem são bons, podem aumentar um pouquinho o valor do aluguel, tá? E aí a gente vê também um crescimento na atividade de construção, né? Como as construtoras estão vendo que esse tipo de imóvel é bem quisto, elas vão começar a construir mais, tá bom? Então esse é o momento de expansão e aí a gente já começa a ir para um outro setor aqui, para um outro ciclo que é um pouco preocupante, que é o quê? A super oferta, né? Por quê? Quanto mais oferta tem, por exemplo, aumenta a taxa de disponibilidade, essa vacância. Se existirem muitos escritórios, muitos galpões, aí as empresas vão começar a pagar menos nos aluguéis, porque tem mais opções, né? E alguns galpões, alguns escritórios, nesse exemplo, podem ficar vagos. E isso é péssimo, né, para um fundo imobiliário. E aqui já começa a ver na percepção do investidor uma negação e um pessimismo, né? Os fundos de papéis, por exemplo, eles não entram tanto nesses ciclos imobiliários porque eles são papéis, né? Eles não são imóveis. Só que estaria mais ou menos nessa questão aqui da superoferta, né? Porque tem muita gente aceitando pagar 1,5 de preço sobre valor patrimonial, ou seja, pagar 50% mais do que aquele ativo mesmo vale. Ou seja, uma super oferta, né? As pessoas estão comprando a qualquer custo. E aí é um pouco preocupante. Os ativos que estão na super oferta podem entrar num próximo momento numa recessão e continuar no ciclo. Isso me deixa otimista para o mercado de fundos imobiliários, porque muitos setores ainda ou estão em recuperação ou estão em reaquecimento, né? Eu vejo pouca coisa nessa super oferta ainda. Então, nos próximos anos aí, acredito que o cenário dos fundos imobiliários vai continuar interessante. E o terceiro ponto aqui que me deixa otimista que eu trago para vocês é que eu não acredito no cenário, nesse momento, em uma taxação de dividendos, tá bom? Já fiz um outro vídeo sobre isso, não acho que seria tão grave assim ter uma taxação de dividendos, acho até que seria justo, mas o que acontece? Se taxar o dividendo, provavelmente o valor da cota cairia ali num curto prazo, num primeiro momento, tá? Então seria uma preocupação para o investidor de fundos imobiliários. Mas com todo esse caos político que a gente está passando agora, acredito que a gente está correndo muito mais para tomadas de decisões aí públicas para o lado do populismo e não em coisas impopulares, né? Um aumento de imposto seria popular, acredito que seja muito difícil de passar isso aí nos próximos anos. Esses pontos me fazem ficar otimista e as compras mesmo nos fundos imobiliários, porque é resiliente, por mais que a gente passe por crises, as pessoas precisam de imóveis, o ciclo imobiliário pode ser mais rápido, mais demorado, alguns ativos mais arriscados e outros mais promissores, mas comprar esses fundos imobiliários e investir em imóveis, pelo menos uma parcela do meu investimento, do meu patrimônio, acho sim que é interessante, óbvio, sem fazer loucuras, permanecendo com caixa, permanecendo com reserva de emergência e diversificando a carteira, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, assiste esses outros vídeos que a gente está mostrando aqui e se inscreve no canal. Um abraço e até mais!